Seja bem-vindo ao Estação Mercado Carreiras e Profissões. Hoje embarcamos rumo ao mundo dos estudos. Estamos falando do concurseiro, o que se dedica e se prepara para uma profissão muito concorrida, o servidor público, uma alternativa para quem busca a estabilidade no mercado de trabalho ou mesmo a recolocação profissional. E assim surgem os concurseiros, cada dia mais qualificado e especializado, até porque a concorrência é grande, não é, Ali? Com certeza, Adriane. Estabilidade é a palavra-chave que pode distinguir os concursados dos outros trabalhadores. E hoje, para explicar melhor essa carreira, recebemos a Renata Soniwendi, formada em Direito, aprovada em mais de 20 concursos públicos e atualmente ela presta assessoria jurídica para o Ministério Público Federal e também é professora de Direito em cursos preparatórios para concursos públicos. Renata, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, eu agradeço o convite. Muito bem-vinda, Renata. Mas eu já te convido a conhecer um pouco da história e a rotina do servidor público Guilherme Ricota. Vamos ver? Meu nome é Guilherme Ricota, eu tenho 26 anos, eu sou concurseiro, comecei minha rotina de estudos para concurso em 2014. Eu estava desempregado, não conseguia emprego, minha família também não tinha condições de pagar uma faculdade. Eu não sabia o que fazer. Então, mexendo na internet, eu vi um anúncio de um concurso público, na época era do INSS, pagava algo em torno de R$5.000, eu não lembro exatamente, o salário mínimo ali estava perto dos R$1.000. E aí eu falei, nossa, 5 salários mínimos apenas para eu resolver questões, foi onde eu quis começar a estudar. Nesse período aí, eu comecei a estudar para a prova do INSS, eu estava ficando bom ali já, né? Estudava o dia inteiro, todos os dias, fazia cursinho preparatório e aí em 2015 saiu a prova da Prefeitura de São José dos Campos para o cargo de agente educador. E como é um cargo assim que exige muito menos conhecimento do que o do INSS e eu já estava me sentindo bem preparado para o INSS, eu consegui passar nesse concurso da Prefeitura. Ele não foi o primeiro que eu fiz, mas foi o primeiro que eu me dediquei de verdade. E aí eu comecei a estudar para concursos melhores. Aí nesse período eu dei muita cabeçada, né? E aí nisso, quando eu vi do concurso do Tribunal de Justiça, eu me dediquei novamente. Só que nesse período eu trabalhava o dia inteiro, eu fazia faculdade de noite, então eu tinha que achar espaços intercalados para poder estudar. Aí eu passei no Tribunal de Justiça, em São Paulo, passei em 2017. Comecei a trabalhar no comecinho do ano de 2018 e lá eu continuei estudando, mesmo estando lá em São Paulo, num cargo bom, eu queria voltar para São José dos Campos. E aí eu vi a oportunidade de um concurso da Câmara. O segredo é foco, constância e não menosprezar a banca, a prova, seja o que for. Você precisa sentar ali, estudar, focar. Muitas vezes abrir mão de outras coisas. Lá no começo eu lembro de falarem muito a questão de que concurso é furada, que é tudo pessoal indicado ali, que é maracutaia, esse tipo de coisa. E não, na verdade o concurso público é algo bem certo, bem legal ali e tudo depende só de você mesmo. Se essas pessoas que têm uma formação melhor estão migrando para o serviço público também, quer dizer que é algo que compensa bastante. Então o que eu falo para as pessoas é que vale a pena. Percebemos que concurso público é um projeto de médio a longo prazo e que demanda não só estudo, mas muita persistência e disciplina. Diante disso, Renata, eu te pergunto, qual a diferença entre um concurseiro e um concurseiro amador, ou é assim que se chama? Na verdade, a gente chama de aventureiro, porque nós temos os concurseiros e nós temos os aventureiros. Quem são os aventureiros? São aqueles que ficam sabendo, vai ter um concurso na minha cidade, vou prestar para ver o que vai dar, né? A gente escuta muito essa expressão, prestar para ver o que vai dar. Não vai dar em nada, né? Porque hoje nós temos que entender que o concurseiro é aquele que precisa se preparar, né? O concurso, ele é um projeto, né? Como a construção de uma casa, ele precisa ter fundamentos, ele
ele precisa ter aí as suas fases para que você efetivamente construa algo. Então, nós costumamos chamar concurseiros, aqueles que estão se preparando efetivamente, que estão estudando, tem um foco aí específico, e aventureiros, aqueles que, né, ficam sabendo aí da notícia de um concurso e resolvem simplesmente prestar uma prova, contar com a sorte, né? Renata, bem rapidamente, então, qual seria a melhor técnica, né, o melhor método de estudo para, por exemplo, esse aventureiro que foi lá fazer para ver, mas aí decidiu começar a ser concurseiro? Qual seria o melhor caminho para ele iniciar? Bom, hoje a gente costuma dizer o seguinte, que o principal é se preparar com antecedência. Então, assim, nós não podemos esperar um edital ser publicado para se preparar para aquela prova. Então, o concurseiro mesmo, ele escolhe um foco, então ele analisa o edital anterior e ele começa a se preparar com base no edital anterior. Então, por exemplo, nós tivemos ontem aí a publicação de o edital de tribunais. Todos os dias temos publicações de tribunais, né? Se a gente for olhar, vira e mexe, nós temos tribunais no Brasil inteiro. Então, sai a publicação de um tribunal dizendo que vai ter concurso para técnico. Esse concurseiro já se preparou anteriormente com o edital, já olhou as matérias básicas, já está estudando com as matérias. Então, o principal ponto é se preparar antes do edital, né? E ter um foco, porque hoje nós temos concursos de todas as áreas, fiscal, bancária, tribunais, Ministério Público, prefeituras, então assim, e os concursos são muito diferentes. Se engana aquele que pensa assim, eu estou me preparando para qualquer concurso, não existe isso, né? Nós temos que, hoje nós nos tornamos especialistas em algumas áreas de concurso. Então, o concurseiro, primeiro, ele define um foco. Eu quero ser concurseiro em que área? Na área bancária, na área fiscal, quero prestar concurso para prefeituras, para o Poder Legislativo. Então, escolher um foco é o início de tudo. O início de tudo, né, Renata? Bom, nós vamos para um breve intervalo, então no próximo bloco saberemos por que a vida de um concurseiro muda drasticamente durante a preparação para um concurso público. Voltamos já. Estamos de volta e no bloco anterior conhecemos um pouco sobre o que é ser concurseiro. Agora vamos entender o dia a dia e as abdicações da carreira. Tudo isso para não perder o foco e se manter firme no propósito de passar em um concurso público. E quem está conosco trazendo mais detalhes é a Renata, que atua nessa área há anos e já passou em mais de 20 concursos públicos. Renata, você que passou em mais de 20 concursos públicos, qual que é a maior dificuldade que um concurseiro enfrenta? É lógico que cada um, né, tem sua realidade, a realidade do concurseiro, né, ela está muito ligada à vida, né, a realidade de cada um no dia a dia. Mas tem algo em comum para qualquer concurseiro, que são as pequenas renúncias e principalmente a questão da disciplina, né? Eu me recordo quando eu comecei a estudar para concurso público, eu estava na iniciativa privada e eu tinha hora para entrar, não tinha hora para sair do trabalho, trabalhava muito, muito. E quando eu me tornei mãe, isso mexeu muito comigo. Eu falei assim, eu preciso mudar, preciso ter mais tempo para estar com meus filhos, preciso ter uma rotina mais... E resolvi entrar no mundo dos concursos. Mas, na época, eu tinha um menino de 1 ano e meio e uma bebê que tinha acabado de nascer. Então, imagine, eu sempre costumo dizer assim, o pessoal fala assim, mas será que é a hora de estudar para concurso? A hora de estudar para concurso é a hora que a gente se convence disso. Não é a hora que a mãe está pedindo, mas é a hora que a gente se convence disso. E eu me convenci nesse momento, num momento até crucial da minha vida, com 2 crianças pequenas, né? Seria o mais improvável, vamos dizer assim, né? Mas o que mudou na minha vida nessa época? Nós precisamos ter pequenas renúncias. Eu não podia renunciar ao tempo com os meus filhos, ao trabalho, trabalhava na época. A gente renuncia muito ao descanso, né? Não tem tempo para assistir Netflix, para assistir nenhuma séries e tudo mais. O que a gente faz? Nós temos que buscar aí disciplina e sermos muito fiéis àqueles momentos que a gente coloca para estudo. Então, a vida do concurseiro, ela passa
com certeza, né, por essa transformação em relação à rotina. A gente tem que ter uma rotina de estudos, não importa, tem gente que tem 2 horas para estudar, tem gente que tem 5, 6 horas, mas se não tiver rotina, não vai atingir o seu resultado. Eu conheço pessoas que têm 8 horas para estudar, mas se não tem rotina, ficam 8 horas ao vento, né? Então, assim, a maior renúncia do concurseiro é em relação realmente, né, a essa desorganização. A gente precisa de organização, precisa ter foco, precisa ter disciplina. Renunciar muitas vezes a descanso, isso é fato, né? Principalmente quando o edital é publicado, porque a gente vem estudando na hora que vem o edital, a nossa vida muda bastante mesmo, o foco fica ali, né, realmente no concurso. Então, assim, a disciplina é tudo, viu? Tudo. Eu imagino. A gente estava conversando sobre até as questões dos focos, né? E também sobre a saúde mental, né? Das pessoas que prestam o concurso, justamente porque é o que você falou, quando começa um processo de edital, o foco está ali, então a carga emocional ela também aumenta. Essa é uma dificuldade para os concurseiros também, Renata? Com certeza, né? E essa é uma dificuldade que vem crescendo. A gente percebe que a inteligência emocional, o estado emocional do concurseiro, no momento da prova, no momento de preparação pós-edital, é imprescindível, né? Por quê? Porque nós precisamos ter esse equilíbrio no momento da prova. Então, assim, é importante que a gente cuide também da nossa saúde mental, física. Tem muitos concurseiros que na época do edital deixam de fazer exercícios físicos, não se alimentam direito, não tem tempo com a família. A gente precisa ter esse equilíbrio, né? Como eu disse, eu tinha filhos pequenos na época e eu tinha uma situação assim, olha, aos domingos eu sei que é o dia que eu não vou estudar, eu preciso estar com eles, eu tinha horários, né? Definir realmente horários, inclusive para que você possa ter momentos que são essenciais na sua vida. E equilíbrio emocional, saúde, a gente precisa cuidar muito. Tem concurseiro que deixa de fazer exercício físico e o exercício físico, gente, é importantíssimo até para que a gente possa se preparar. O conteúdo, né, para nossa mente, né, é muito necessário. Ele nos auxilia, inclusive, no aprendizado. Então, esse equilíbrio é tudo. É um contexto, né? É um contexto para que a gente chegue no momento da prova realmente mais estabilizado. E isso faz muita diferença. Eu comentava que conheço muitos alunos muito bem preparados, pessoas que têm um conteúdo assim, né, realmente na ponta da língua e chegaram no momento da prova por não se preparar emocionalmente, fisicamente, não conseguiram dar ali naquele momento tudo aquilo que tinham aprendido, não conseguiram colocar na prática tudo aquilo que sabiam. O próprio conhecimento. A gente sabe também que a pressão é muito grande, até porque muitos largam tudo para se dedicar ao concurso, até largam as carreiras, né, com os concursos e também para estudar, né? Nós temos várias histórias, né, de concurseiros que deixaram carreira, até porque não conseguiam conciliar o estudo com a carreira, trabalhavam muitas horas, né? Mas isso cria uma expectativa maior, isso realmente, né, acaba criando uma ansiedade maior. Então, precisa trabalhar muito bem isso. Conheço casos de muitas pessoas que foram, por exemplo, demitidas do serviço, pegaram a sua indenização e investiram, né, nesse momento de preparação. Isso tudo traz uma carga psicológica muito grande, né? Estou investindo, entre aspas, a minha vida para chegar nesse momento. Então, é muito importante que o concurseiro saiba que cada prova é uma oportunidade, não é a única. Eu sempre digo isso para os meus alunos, olha, veja cada prova como mais uma oportunidade. A sua vida não se resume àquela prova, àquele concurso público, né? Para que as coisas possam ficar mais leves e para que a gente tenha esse equilíbrio emocional durante essa preparação e durante as provas. Olha só, no próximo bloco vamos falar sobre os concursos de nível superior, patamar médio e nível básico. Você vai saber qual é o melhor para escolher e o mais adequado para você. É daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso programa e a Renata Sonnewend já nos mostrou que definir um foco, uma área de estudo específica e se manter firme em uma escolha é imprescindível para conseguir passar em um concurso. Baseado nesse foco, vamos entender agora um pouco mais desse cenário. Renata, a gente sabe que, como você falou mesmo agora com a retomada, né, pós-pandemia, muitos concursos estão sendo ofertados. Para esse momento, né, o concurseiro, é melhor ele filtrar essas opções para uma área que ele se identifica
Ou não existe regra, né? Não precisa procurar uma área específica e as provas podem ser feitas para ir treinando cada vez mais essas oportunidades? Como que funciona isso? Bom, hoje nós temos concursos, né, que exigem, por exemplo, nível fundamental. Muito poucos atualmente. Estão em extinção cargos assim, né? A maioria exige nível médio. Então, quando a gente está diante de um concurso que exige nível médio, você percebe que a gama de candidatos é muito grande. Então, uma desvantagem para esses concursos de nível médio é que você vai concorrer com muitas pessoas, né? A maioria, nós temos vários concursos a nível médio, por exemplo, que oferecem salários até R$8.000. Isso é muito atrativo, mas nós temos muitos candidatos para esse tipo de concurso. Temos também concursos que exigem nível superior. São vagas mais reduzidas, contudo, aquelas pessoas que têm nível superior em uma área específica, né, é muito interessante, inclusive, olhar esses concursos. Primeiro, né, se você gosta da área que você escolheu, você tem a oportunidade de continuar trabalhando na sua área de formação, né, o que te traz também realização profissional, porque costumo sempre dizer que não é simplesmente buscar um cargo público ou a estabilidade. Nós temos que buscar também fazer aquilo que gostamos, né, e juntar, unir o útil ao agradável. Então, os concursos de nível superior, eles oferecem vagas mais restritas, mas também o número de candidatos é mais restrito, porque exige uma qualificação específica, né? Então, quando a gente chega ali para olhar número de candidatos vaga, acabamos tendo até um número menor nesse sentido. Mas, por outro lado, são concursos de um nível também aí mais avançado em relação ao conteúdo, que exige do candidato uma preparação com muita antecedência, né? Muitas pessoas gostam de fazer aí, citam concursos para fiscal, para a área fiscal, que temos aí carreiras que pagam, né, realmente aí salários bem altos, perto dos 19, 20 mil reais, e que realmente são muito atrativos. Mas, veja, são concursos de um nível de dificuldade muito grande. Por isso que eu digo que o candidato também tem que olhar a sua realidade. Se é alguém que precisa, né, eu preciso passar num concurso a médio prazo, busque fazer também uma escada, né? Eu me lembro que na minha época eu pensei muito nisso. Eu falei assim, bom, de repente, eu digo que tem concursos fim, que é aquele que você sonhou, eu quero ser, né, o auditor, tal. Ok, mas será que eu já vou direto para aquele? Será que eu não posso fazer uma escada, até para que eu possa ir entrando no mundo dos concursos, sabendo como me preparar, né? Então, isso é muito interessante. Então, eu conheço muitos casos de pessoas que fazem concursos, nível médio, e vão adquirindo conhecimento, porque o conhecimento, ele vai sendo adquirido, tem matérias que são básicas, nós aproveitamos em todos, né? Por exemplo, português, a matemática, o direito constitucional, que está previsto em quase todos os concursos, e depois você vai buscando aquilo que é a diferença para concursos mais complexos. Isso funciona muito bem, né? Você falou muito, assim, da dificuldade das provas e do grau, né? Certo. Ela tem diferença de provas para nível superior e as... Sim, muita diferença, né? Começa principalmente no número do tamanho do conteúdo, né? Então, assim, o conteúdo para o nível superior, ele realmente, nós vamos ter aí diversas legislações. Então, o conteúdo acompanha a responsabilidade, a natureza do cargo, certo? Por isso que é interessante para quem está começando, de repente, não precisa direto para aquele concurso que é o seu fim, que é o seu sonho, mas é o que a gente chama de concursos escadas. Isso é muito utilizado no concurso público, né? Até porque isso isso nos ajuda também em relação às nossas expectativas e frustrações. Se eu faço um concurso um pouco mais, né, vamos dizer assim, mais fácil e vou passando, aquilo vai me dando segurança para que eu possa ir caminhando aí rumo ao concurso que eu desejo, que tem aí um nível mais difícil, né? Então, eu acho bastante interessante. É escolher a escada, né? É escolher a escada. Essa escada tem que ser bem escolhida, focada também, não é qualquer escada, né? Sim, então, sim. se o concurseiro, ele decide, vou fazer concursos para tribunais, ok, então faço um de nível médio, depois eu vou fazer um para analista, dentro da área de tribunais, dentro da área fiscal. Então, é muito importante, né, delimitar. Exatamente. Renata, para além desse conselho maravilhoso que você já deu para as pessoas, seguir mantendo, né, os estudos para o concurso é importante?
vamos supor que a pessoa já tenha chegado num concurso que ela goste, mas você aconselha ela a seguir mantendo estudos para que de repente apareça uma oportunidade e ela, né, pegue? Sim, sempre, até porque eu digo que o conhecimento, né, ele nos traz um valor que ninguém nos tira. Então, eu acredito que estudar, sobretudo, é muito importante que o concurseiro ele aprenda a gostar de estudar, né? Aprenda a gostar de conhecer, de obter conhecimento. Porque é interessante que você mantenha. O concurseiro que já está nessa, né, já estou estudando, continue. É muito mais fácil você continuar do que parar e retomar. Isso eu não tenho dúvidas, né? Então, é muito importante essa continuidade. Você já falou da escada, que seria uma dica excelente aí para quem está começando. Mas você teria uma outra dica para aquele que não está realmente no concurseiro, mas no aventureiro? Vamos lá. Bom, primeiro assim, começar pelas matérias básicas, até para que a pessoa perceba se estudar para concurso é algo que cabe na vida dela, né? Então, matérias básicas como português, como matemática, raciocínio lógico, seria um bom início para quem quer começar, porque essas matérias estão presentes em todos os concursos, praticamente, né? E começar a ter realmente uma rotina de estudo, porque, gente, prestar concurso público, estudar para concurso público, às vezes as pessoas falam, é para todo mundo. Nem sempre, né? Porque tem pessoas que de repente não conseguem se adaptar a uma rotina de estudo, a essa espera, porque é um projeto que exige uma espera. A gente tem que saber esperar, tem que saber dar passo a passo. Então, eu aconselho aquele que está começando, primeiro, a buscar aí, nós temos vários sites de concurso que trazem concursos abertos no Brasil inteiro. Até costumei brincar, digita lá na internet, próximos concursos públicos. Você vai achar inúmeros sites que trazem concursos abertos no Brasil inteiro, né? Verifica qual aquele que tem mais a ver com a sua área de atuação, né? Que está dentro da sua escolha e comece a se preparar. Né? É importante fazer provas também para testar, para ir aprendendo. Isso é importante, né? O que a gente fala são provas testes, né? Mas sempre com foco específico. Então, quem está começando agora, comece pelas matérias básicas, volte a estudar o português, a matemática, né? E eu digo que quem, né, faz isso, de repente vê que não é a sua, não perdeu nada, né? Porque conhecimento nunca é tempo demais, perdido, né? Conhecimento é poder, né, Renata? Não. Muito bem, ótimos esclarecimentos, Renata. Agora é a hora do nosso quadro Plataforma do Conhecimento. Vamos ver o que a Rafaele Franco preparou para nós. Oi pessoal, muito legais as dicas da Renata, não é mesmo? Quem não sonha em ter estabilidade no emprego com renda garantida todo mês? Mas como foi falado, não é só isso que conta na hora de escolher uma carreira, viu? O concurseiro tem que se dedicar muito aos estudos, ter disciplina e ainda abrir mão de algumas coisas, como passeios, baladas e às vezes até do merecido descanso nos fins de semana. E se você está a fim de encarar essa maratona, fique ligado nessas dicas bem legais para começar a estudar e ficar preparado para fazer as provas. A Renata falou pra gente que a internet tem muito conteúdo bacana para ajudar a escolher as áreas em que se quer trabalhar e também para estudar. Para ficar por dentro de todos os editais publicados, a dica é acompanhar as notícias do site da Folha Dirigida. Todo dia tem concurso novo sendo aberto. E olha, tem um montão em andamento no Brasil todo. E tem mais, nesse site você pode fazer download de provas de concursos e começar a treinar. Tem também um site do PCI Concursos. Lá tem uma área de dicas, cheio de entrevistas com especialistas e o melhor, tem um monte de videoaulas gratuitas. Para ajudar a ter foco e disciplina e te ensinar a estudar, tem o site Que Concursos. Eles têm planos para quem quer investir nos estudos, mas você também pode estudar de graça. Vai lá e dá uma olhada. Se animou? Então é isso. Até a próxima! É isso, obrigado Rafaele pelas informações. E com isso chegamos ao ponto final do nosso programa de hoje. Renata, muito obrigado pela entrevista. Tenho certeza que o pessoal de casa vai conseguir esclarecer muito sobre os primeiros passos e esse foco aí para conseguir passar no concurso. Que bom. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda ao nosso programa, Renata. E a gente fica por aqui. Na semana que vem nos vemos na mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até mais!